Eba! Bom dia, boa tarde, boa noite, que eu não sei quando é que vocês vão estar escutando ou nos vendo, então sejam muito bem-vindos ao Saber Saúde, mais uma vez com o apoio da Unimed Poços de Caldas, com o apoio da Ecos Agência de Publicidade e, com certeza, Soicast, se você quiser o seu podcast itinerante, é só ligar, os meninos vão deixar o contato aqui embaixo para vocês, só ligar aqui, você pode vir gravar nesse estúdio maravilhoso ou levar esse podcast para o seu evento, aonde você quiser, tá? Primeiro eu quero agradecer a todo mundo de estar aqui conosco e eu quero agradecer a Lidiane Naliati, é isso? Ela é psicóloga clínica e corporativa, palestrante, é responsável por diversos grupos de apoio da Unimed aqui em Poços de Caldas e hoje está aqui para abrir uma série sobre saúde mental. Nós estamos no Janeiro Branco, né? Exato. Que fala sobre saúde mental. E a ideia foi fazer uma série de palestras, série de programas falando sobre saúde mental. E a gente vai abrir hoje com saúde mental do adolescente. E aí, como é que a gente ia falar sobre adolescência se eu não tivesse uma adolescente aqui? Então, eu convoquei a adolescente que eu tenho propriedade lá de casa mesmo, que veio por livre e espontânea obrigação. Minha filha Letícia Danger, muito obrigada por estar aqui também, para que a gente possa trocar uma ideia sobre saúde mental do adolescente. Lidiane, obrigada por estar aqui, viu? Eu que agradeço. Só para a gente abrir, vamos falar de uns dados relevantes aqui que a minha amiga Elis levantou, então, que eu fiquei impressionada. Então, assim, de acordo com a ONU, estima-se que quase 1 em cada 6 adolescentes brasileiros entre 10 e 19 anos viva com algum transtorno mental. 1 a cada 6 adolescentes. Em 2024, que foi o ano passado, saiu agora esse estudo dizendo que pela primeira vez no Brasil, os registros de ansiedade entre crianças e jovens superaram os adultos. Isso me preocupa porque já dizem que o Brasil é o país mais ansioso do mundo e aí agora a gente tem um monte de adolescente mais ansioso do que os adultos. Entre 2011 e 2022, a taxa de suicídio na faixa entre 10 e 24 anos cresceu 6%. E a de autolesões, 29%. Cara, isso é muita coisa. Aproximadamente 34% dos suicídios no Brasil em 2021 ocorreram entre jovens de 15 a 29 anos. E um último agora estudo, que saiu agora em 2024, revelou que 41% dos adolescentes, 41, com a metade, acreditam ter tido algum problema de saúde mental no último ano. Mas mais da metade não buscou ajuda. Cara, uns números meio assustadores, sabia? É gritante. E é engraçado porque quando a gente fala de taxa de suicídio, alguma coisa, como não é revelado, né, a gente não fica sabendo e nem pode divulgar, Sim. A gente acaba não tendo esses números, mas fazendo essas pesquisas, que são pesquisas que são disponíveis para qualquer um que, né, buscar, são números muito altos para dizer. Mas eu queria fazer a primeira pergunta. O que é ansiedade? Bom, o que a gente pode pensar? Eu falo que a questão da ansiedade é algo que está sendo... Dr. Google dá um diagnóstico aí, né, para todo mundo e é extremamente importante a gente entender realmente, né, o que é ansiedade. Ansiedade, eu falo que, assim, é comum em várias situações que nós temos na nossa rotina, na nossa vida, a gente se sentir ansioso, ela faz parte da nossa vida, né? Eu digo que estranho seria se a gente não tivesse nenhum tipo de reação diante de uma situação nova, um desafio, um primeiro dia de emprego, algo nesse sentido. Então, assim, faz parte. Quando é que se torna um problema, né? É justamente quando a gente fala assim, quando essa ansiedade, ela passa a tomar conta da minha vida. Né? De uma forma onde a gente fala assim, a maior parte do tempo é aquela ansiedade excessiva, aquele medo, eu falo que um vai gerando o outro aí, na verdade, né? Uma preocupação excessiva, sem o menor controle dessa situação, né? A gente começa a abdicar
de determinadas ações, lugares, né, coisas que a gente faz ou iria fazer, pela falta de condições de enfrentar aquilo, né? Então a gente vai perdendo o controle da nossa vida e o medo vai tomando conta, né? Então a ansiedade, ela entra nesse sentido quando a gente entende ela como algo que passa a prejudicar a vida do indivíduo. E aí existem graus de ansiedade, tipo assim, você tem uma ansiedade, aí a ansiedade, ela vira tipo crise do pânico? Dentro da ansiedade a gente tem diversos outros quadros aí, né? Eu costumo dizer para os pacientes, né, uma forma de falar que eu falo assim, são portinhas que vão abrindo, né? E esse adoecimento, ele vai aumentando a cada vez que passa. Então, a gente fala assim, às vezes é uma situação, por exemplo, nova, eu me senti ansiosa. E aí quando a gente fala assim que dessa estatística, né, por exemplo, que essa taxa aumenta e muitos não trataram ou acham que tiveram uma ansiedade, é justamente pela falta de conhecimento, né? Então o paciente, né, o adolescente, ele começa a apresentar os sintomas. Nós, seres humanos, nós somos muito adaptáveis, né? Então eu falo que isso tem um ponto positivo e um ponto negativo. Então a gente acostuma. A gente vai vivendo aquele novo normal nosso, mas ontem mesmo, né, eu ainda comentei com o paciente, a gente precisa ter muito claro para nós o que é normal e o que é comum, né? Existe uma diferença muito grande nesse sentido, né? Às vezes eu acostumo, então a gente vai normalizando, né? E para que eu trate, trabalhe, busque ajuda, eu preciso entender que existe um problema. Né? Tem que primeiro aceitar o bendito do problema. Exatamente. Eu acho que a aceitação é a parte mais difícil, porque se você pensar num adolescente, para um pai, para uma mãe, olhar e falar assim, meu filho sofre de ansiedade. Imagina que a gente, como pai, a gente tem uma vida tão corrida, as coisas que às vezes acaba não vendo, sabe? Então, você assumir que existe isso. Ou para você virar e falar assim, nossa, mas é muito novo para ter ansiedade. Ansiedade começa com que idade? Hoje a gente tem um número absurdo de crianças, mesmo pequenas, com ansiedade. A gente não tem uma idade pode ter própria criança para isso, pequenininha? pode, nossa, muito. E assim, são vários fatores, né, que pode levar a essa ansiedade. Aí, assim, dentro do que a gente estava falando, a gente fala em ansiedade de uma forma generalizada aí, mas a gente fala das crises de ansiedade, crises de pânico, né, fobia social, né, a gente tem várias questões envolvidas aí. Mas crianças, hoje em dia, a gente tem leituras cada vez maiores nesse sentido, né? A gente depois vai aprofundando um pouquinho. E criança pequenininha que tem que tomar medicamento, por exemplo? Tem. Eu costumo falar sempre assim, é necessário, muitas vezes, a gente fazer um casamento, né, entre uma terapia medicamentosa e uma terapia comportamental. Existe, assim, um número muito grande de pacientes que a gente consegue trabalhar só com a parte comportamental. Porque ainda né? é criança, né? Mais fácil às vezes de tratar. E é sempre a gente vai para o cuidador, né? Exatamente isso. Aí que eu ia perguntar. Ansiedade é muito mais pelo comportamento da família, do ambiente em que essa criança tá, ou existe uma coisa genética? Tem as duas questões. Tem ansiedade, é genético? Pode ter as duas questões aí. O ambiente, né, que a gente vive, que essa criança cresce, a gente fala que é um comportamento aprendido, ele influencia muito. É a domesticação, né? Eu falo que assim, isso não é uma regra, não é um atestado, né, porque a minha família tem, automaticamente essa criança vai desenvolver, mas existe uma predisposição importante aí, né? E é por isso que a gente fala, muitas vezes os pais acabam negligenciando, né? A gente acompanha, eu falo que é triste a gente ver, né, muitas coisas, acompanhar várias situações assim, aonde o paciente chega lá e fala assim, meu pai e minha mãe falam que isso aqui é uma grande perca de tempo, né? Fala que é uma besteira, que terapia não vai resolver nada, né? E aí você vê que tem um histórico totalmente comprometido da família, né? Mas que bom que eles ainda assim confrontaram e eu acho que eles confrontaram, não é nem isso, eu acho que às vezes a escola faz esse papel, papel da escola. Muito.
dentro desse caos, né, é aí que vai surgindo essas medidas todas. Então, assim, é um ponto importante. É ruim, por um lado, a gente fala, nossa, olha os números que a gente tem, mas, por um lado, é a partir daí que as medidas começam, né, a serem desenvolvidas aí. Então, hoje em dia, a gente vê cada vez mais as escolas trabalhando para essa questão, né, essa educação, né. Hoje, a gente vê tanto escola pública quanto escola particular, acho que ainda tem um caminho enorme pela frente para, né, para se fazer aí, mas eles já têm uma escola uma inteligência emocional mesmo, ampliando esse espaço para que eles possam entender que é importante isso, né, falar sobre que não há problema nenhum em sentir medo, em se sentir, eu falo que é dar nome ao que está sentindo, Exatamente. né? Lá na tua escola trabalha, Lelê? Trabalha, assim, às vezes a coordenadora em si chama algum certo aluno que ela vê que tá com uma dificuldade maior, que às vezes não tá se socializando mais com os outros alunos no particular para tentar entender um pouco do que tá acontecendo com ele. Eu tenho um amigo que os pais deles foram viajar. E ele ficou um tempo aqui com a família, né, o resto da família. E a coordenadora, ela chamava muito ele para a sala para conversar um pouco, para entender o que tá acontecendo. Porque muitas vezes a nota do aluno que é muito alta vai decaindo, e eu acho que tem um pouquinho a ver com isso. Você enxerga pessoas com ansiedade na tua sala? Na tua Com escola? comportamento, tipo. Você fala assim, que tem essa ansiedade, que às vezes vira uma crise de pânico, que tem esse comportamento Eu conheço pessoas que fazem terapia. que fazem terapia. Que Isso. a família em si buscou ajuda. E normalmente os pais são assim também, que você enxerga, você fala, nossa, Sim, quando você fala, poxa, minha mãe lá em casa era assim. com certeza. Eu acho que tem muito a ver. O ambiente, ele modifica as pessoas. Então, se você vive em um ambiente que tem com muitas pessoas muito ansiosas, você se torna uma pessoa ansiosa. Eu acho mais ou menos isso. Que você aprende. Isso. Contamina mesmo, né? E eu acho engraçado porque, assim, ó, hoje o papel da escola em cima disso, desse olhar, é muito importante. Então, quando eu acho que a escola olha aquele lá, porque ela vai muito bem, porque, imagina, você tem 500, sei lá, uma escola de 500 alunos. Ainda assim, você consegue ter um olhar meio que individual para cada um ali. Então, esse papel da escola, de chegar e falar assim, ô pai, mãe, precisa dar uma olhadinha ali, o que está acontecendo dentro da tua casa. E eu não falo só sobre ansiedade. Acontecem Sim. milhões de Sim. coisas que a escola às vezes tem esse olhar e que ela desenvolve esse papel importantíssimo para entender o que está causando aquele comportamento em cima dos nossos filhos. Você acha que a pandemia, a gente fala de pandemia, porque assim, ó, eu tive lá em casa, teve, né, a Lelê, quando teve a pandemia, ela tava no, acho que segundo ano, né? Foi no comecinho do terceiro ano. No terceiro, ficou o terceiro e o O quarto ano. Aí, em no pandemia. comecinho do quinto ano, a gente retornou pro colégio. Você acha que o fato, porque, por exemplo, o que tinha lá em casa? Lá em casa tinha uma criança que ficou em casa e que assistia a aula No no computador. computador e que não tinha mais outras crianças. E aí eu achei engraçado porque assim, o que desenvolveu lá em casa, né? Que a gente olha agora. Na verdade, assim, né, voltando para trás, pensando o seguinte: ela tem o privilégio de ter tido essa educação, de ter aulas virtuais e tudo mais. Eu sei que existem muito boa parte da população em que não teve isso, em que os professores passavam muitas vezes as coisas pelo WhatsApp, então não tinha certa interação. Se a pandemia tivesse sido quando eu era criança, nós tava todo mundo perdido, porque eu não tinha nada. Sim. Mal tinha telefone, às vezes, né, tinha orelhão. Então, a gente ia ficar incomunicável. Eu falo que às vezes as coisas acontecem no momento certo. Mas você acha que esse isolamento social, principalmente para essa idade de formação, reflete em alguma coisa hoje? Totalmente. Totalmente. Eu falo que se a gente olhar para nós, adultos, a gente ainda tem sintomas, né? Grande parte ainda apresenta sintomas. Imagina uma criança.
né? A gente, adulto, teve uma dificuldade grande de compreender o que estava acontecendo, né? Então, assim, foi uma ruptura muito brusca, né? De repente, acabou a escola, acabou o amigo, acabou a aula de dança que eu fazia, acabou a praça, acabou tudo, né? E era um negócio assustador, porque, assim, além de você lidar com essa ruptura, né? Lidar com essa ausência de uma forma muito radical, o medo de perder pessoas, o medo de adoecer, o medo dos familiares, a gente vendo isso acontecendo em volta da gente o tempo todo. Por mais que de alguma forma, enquanto pais, a gente até tentava cercar um pouquinho eles nesse sentido, né? Às vezes de mostrar dados em si, mas todo mundo foi contaminado, literalmente, eu falo pela parte emocional nesse sentido, né? Então, assim, eles ficaram com um buraco que nunca mais vai ser preenchido, né? A gente não consegue voltar isso. E aí, se você me perguntar como que isso impactou, acho que a gente ficaria por horas colocando, Você acha que sabe, ainda todos vai esses dar mais impacto, pontos. tipo assim, eles agora? É porque a gente tá falando de uma pandemia que acabou tem 3 anos. Tá. Mas isso reflete hoje nele, vai refletir às vezes quando ele se tornar adulto, às vezes não teve nada agora, mas um reflexo tardio, existe isso? Por que que eu digo que sim, né? Quando eu falo assim, afetou e afeta de infinitas maneiras. A gente vai crescendo e aí a gente tem todo esse processo de escola, de exposição, de interação, vou pegar um exemplo simples, de aprender a dividir, de aprender a levantar a mão e perguntar para o professor a dúvida, a se relacionar mesmo, né? E aí não teve isso, né? Então o processo que era para ter feito, sei lá, para ter acontecido há 3 anos atrás, está sendo feito agora, Feito agora. né? Num outro momento de vida, com uma maturidade diferente, né? É 100% de prejuízo para todo mundo? Não vou falar que seja dessa forma, mas que existiu um prejuízo, teve, né? Então a gente tem impacto nesse sentido. Quando eu disse que nós somos muito adaptáveis, isso aconteceu muito com o isolamento. Por mais que muita gente sentiu muita falta desse convívio, muita gente aprendeu. E aprendeu a se relacionar com o outro através de uma tela. Que é o que acontece muito hoje, sabe? A gente é de uma geração, não sei quantos anos você tem, mas eu sou de uma geração em que eu vi nascer internet, Exatamente. eu vi nascer celular, eu vi nascer YouTube, eu vi nascer WhatsApp, a gente viu nascer Orkut, a gente se comunicava no ICQ, a gente entrava na internet meia-noite. Nós somos de uma geração, mas eu não cresci desse jeito. Eu tive outra educação quando criança e eu vi isso acontecer. Eu já tinha lá, sei lá, 16 anos, 17 anos, quando foi acontecendo. Então a gente tem mesmo assim hoje um monte de adultos que cresceram do mesmo jeito que eu, mas que ficaram viciados numa tela. Só que você vê hoje crianças sendo colocadas muito cedo. Eu vou ser muito honesta pra você. Eu falo pra todo mundo que a minha filha foi criada pela galinha pintadinha. E foi. Por quê? Porque você tinha que. Era eu sozinha? Você entendeu? Então era eu sozinha. E eu botei essa criança lá, botava a galinha pintadinha na frente da televisão, botava ela na cadeirinha pra eu conseguir fazer alguma coisa, fazer almoço, pra eu limpar uma casa, pra fazer qualquer coisa. Aí eu brinco que ela adorava a galinha pintadinha. Então eu falo que a galinha pintadinha criou ela. E hoje a gente fala muito em relação a telas, porque me preocupa o que ela está assistindo, o que ela não está assistindo, então o tempo que ela está, então é uma briga constante lá em casa, você entendeu? Só que a gente assim, a gente conversa bastante e lá em casa tá tudo certo. Mas eu já vi muito casos, nossa, perto de mim, que a mãe pegou e falou assim: não, você vai parar com esse negócio de videogame e celular. E simplesmente a criança entrou num desespero, tipo assim, de ameaçar os pais, de falar: se você não me der, sabe? E não é quando a gente era criança falando que ia fugir de casa, não, mas de ameaças físicas. Sim. É uma abstinência mesmo ali, né? Provocada. Então, assim, o que a gente está criando? Grande parte desse adoecimento
é exatamente em decorrência de redes sociais, de uso de telas e tudo mais, né? Quando você compara antigamente, a gente tinha um horário específico, né? Tinha que esperar meia-noite para discar, e aí o sinal caía, né? Então, assim, era tudo mais restrito mesmo, né? Hoje em dia, a internet o tempo todo, era o computador. Hoje em dia, a gente fica com o celular na mão. Então, o acesso é muito fácil, né? Esse vício é muito fácil, essa dependência é muito fácil de se instalar. E aí, o que acontece? Essa tecnologia é extremamente inteligente, diria dessa forma, né? Esses algoritmos, eles vão colocando você para ficar escravo. A gente é escravo da tecnologia, né? A gente é escravo. A gente Você é pensa que se escravo. cair a internet, faz mais nada. E é tão escravo que... a gente estava até brincando antes de começar, né, com relação... A gente não sabe mais números de telefone, por exemplo, porque assim, a nossa vida, ela tá ali, né? Hoje não precisa aprender conta, tem calculador. Tudo você usa ali, né? Então, a nossa vida, de fato, tá ali. Então, a gente entende por que isso afeta tanto a saúde do adolescente. Por um lado, o adolescente deixou de fazer coisas. Quando a gente fala, ele aprendeu a se relacionar pela tela. Então, assim, tá bom, não preciso sair de casa, eu converso por aqui. Eu tô cansada, daqui a pouco os amigos estão postando foto e a gente tá vendo as coisas, ali a gente acompanha, né? Então, assim, a gente foi ficando preguiçoso de se dar o trabalho de sair, de fazer coisas. Lógico que tem quem goste, né? Mas é uma realidade que a gente tem hoje. E aí, essa tecnologia a gente começa a buscar, então, por exemplo, sei lá, eu adoro cuidar do meu corpo, da minha saúde, adoro moda. E aí, essa tecnologia vai direcionando tudo e só começa a me aparecer coisas nesse sentido. Então, aquilo prende a atenção, né? Às vezes a gente brinca e fala, nossa, eu falei disso aqui, ó, apareceu, não é? Às vezes a gente tá, sei lá, conversando com o celular perto. Nossa, eu preciso comprar uma máquina de lavar roupa. Aí vai começar a aparecer muitos e muitos anúncios de máquina de lavar roupa. E é impressionante isso. Escuta, sabia? Escutando É um perigo isso. E aí, isso faz com que a gente fique ali o tempo todo, né? Então, a gente está vivendo uma era de hiperconectividade. Você acha que essa hiperconectividade é responsável? Não, peraí. É mais responsável pela saúde mental do adolescente do que o ambiente que ele vive? O adoecimento, você é mais responsável pelo adoecimento, você acha fala? Que é muito... O que é mais Hoje responsável? Dia... Se você fosse falar assim, nossa, é muito mais o ambiente que você vive dentro da sua casa, pelo jeito que você foi educado pelos seus pais, blá, 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 ou esse excesso de tecnologia? Hoje em dia, os dados que a gente tem é o excesso de tela. E aí, olha que coisa interessante, se a gente pensar, esse excesso de tela, ele te tira do teu convívio familiar, né? A gente vê infinitas reportagens, enfim, né, artigos sobre essa questão, onde os pais acabam perdendo o controle. Quando você fala, o filho fica rebelde, fica revoltado, né? Nesse sentido, porque assim, a vida passa a ter mais graça no celular. A vida passa por... E se você pensar que agora foi sancionada uma lei que a gente não permite mais o uso de celular em escola. O que você acha disso? Conte pra nós. Desde o primeiro ano até o meu 5º ano, a gente não podia levar o celular pro colégio. Então, eu nunca levei o celular pro colégio. A partir do 6º ano, a gente pode levar o celular do colégio, mas a gente não usa o celular. A gente entra, coloca ele dentro de uma caixinha e passa a aula inteira. Então, você pega ele na saída. E eu acho isso muito bom, porque às vezes a gente tem alunos que moram em outras cidades e precisam se comunicar com os pais. Tá. Ou às vezes tem alunos que saem pra comer fora depois da aula e precisam desse celular, né? Então, pra comunicar aos pais, muitas vezes. Então, eu acho que pra mim não afetou muito, por conta que o meu celular sempre ficou dentro da caixinha. Mas e outros alunos, por exemplo, do ensino médio que utilizam o celular? Eu acho que pra eles deve ter pegado alguma coisa, porque quando tem os trotes lá no colégio, eles usam o celular, né, pra gravar as coisas, muitas vezes postar em redes sociais. Então, eu acho que deve ter... Eles usam muito na hora do intervalo. Porque você faz intervalo com o ensino médio, Eu faço intervalo com o ensino médio, mas nem sempre eu vejo muita gente usando o celular, porque no intervalo é o seguinte, caiu, quebrou, é o problema seu.
Mas escola eu não acho tem- que é coisa de escola, porque a escola dela eu já ia dizer tinha esse isso. bloqueio. Tanto que a hora que falou assim, vai proibir, eu falei, ixi, não vai nem fazer falta, porque já não utilizava Já tava mesmo. fazendo Não, dessa forma. Mas a questão é que às vezes eles estão proibindo para uma geração que seria quem vai sentir mais falta é do ensino médio, em que a escola não retém esse celular. Normalmente esse celular fica ali. Eu tô falando isso pela escola dela, não sei como que funciona Uhum. nos outros colégios. Quem sente mais falta seriam essas pessoas. Por um lado, você pensar que eles estavam utilizando o celular como meio de ensino e tudo mais, era um ponto. Se você for pensar por outro, que é excesso de tela, é outro ponto. É uma discussão que acho que tem que sentar. Que assim, ó, é muito fácil você fazer lei no lugar do outro. Uhum. Você entendeu? Então precisa ver, eu acho que assim, para qualquer tipo de lei, você tem que colocar o dono do boi. Então o que você tem que fazer? Tem que sentar um bando de adolescente hoje que está Sim. na escola e falar assim, e aí, o que isso interfere ou não interfere? Eu penso que por exemplo, a Letícia, ela já nasceu, já existia celular quando ela nasceu, não foi igual a gente. Eu vi a diferença desse de celular quando entrou a pandemia, que eu botei ela sentada no computador e eu falava, vai, e ela passava o dedo assim na tela. Ah. Aí eu falava, caraca, meu. Eu falava, não, filha, você tem. E aí ela sentou e olhava e ela não sabia mexer no computador. Eu falei, Nossa, eu digitava com o dedo, eu ficava assim, E aí digitando. eu entendi que ninguém sabia fazer, não tinha informática na escola, fazia falta de Agora informática. tem informática. Tanto que Voltou, quando voltou né? da pandemia, eu fiz informática. Olha só, tá Porque vendo? ninguém sabia mexer E no no sexto computador. ano, a gente tem aula de informática. No negócio do celular, eu acho que eu vou sentir falta em momentos de trabalho, porque tem muitos trabalhos que os professores fazem que a gente precisa pesquisar. E aí, muitas vezes, quem tem celular faz duplas com quem não tem, e a gente pesquisa uma matéria. Então, uma aula de ciências, por exemplo, tem lá um tema, a professora divide esse tema, né, vários subtemas de um tema, e ela divide para cada grupo. E esse grupo pega um celular e começa a fazer várias pesquisas para depois montar um trabalho e apresentar para a turma. Então eu acho que nisso eu vou sentir muita saudade do celular como meio. Eu acho que não é nem. Eu fico preocupada, porque assim, ó, foi ontem que saiu as notas do Enem, o que teve de 30 mil alunos, 12 alunos, 12 Gabaritaram a que redação? tiveram nota 1000, 12. E a gente brinca em relação à tecnologia, que por mais que ela seja muito maravilhosa, ela está deixando as pessoas preguiçosas. Totalmente. Eu vou dar um exemplo. A gente tem no trabalho, eu coloquei lá funcionário do mês, o ChatGPT. Eu juro pra vocês, a gente elegeu o ChatGPT como funcionário do mês. Por quê? Maravilha! Escreve uns textos Super pra mim, proativo, faz né? umas perguntas pra mim, resolve minha vida. Você consegue colocar lá, faça meu planejamento de 2000. Cara, um negócio, a inteligência artificial faz tudo isso, faz com que as pessoas fiquem preguiçosas. Com certeza. O ChatGPT também, ele consegue escrever como se fosse você dá as características, as coisas, e ele faz um texto. Ah lá, tá vendo? Gente, eu já ouvi falar sobre término de namoro. Eu não sabia o que falar. Aí você coloca lá, faz tudo, Gente, menina, é uma assim, coisa muito é maravilhosa. Então, quando a gente fala dessa questão, né, dessa lei, né, ter sido aprovada e tudo, como um adulto mais pensante, eu brinco dessa forma, eu acho que faz sentido. Eu acho que assim, as escolas vão adaptar muito esse processo, se o celular vai ser liberado em determinado momento, se ele vai ficar lá na entrada, se ele vai ficar na voltar o uso da mochila, biblioteca. vai voltar a usar a Nossa, biblioteca. Lá na biblioteca do meu colégio, eu lembro que toda sexta-feira. Vai ter que tirar o pó dos livros, né? Não vai. Toda sexta-feira a gente ia lá na biblioteca e aí todo mundo escolhia um livro, na aula de português isso, e lia, e tinha que ler o livro. E só que tem uns livros que era liberado só para os grandes, eram uns livros que eu queria ler, só que eu não podia ler, que era Nárnia, essas coisas. Mas eu acho que agora, hoje em dia, a biblioteca quase não é utilizada, né? Quem utiliza mais é o médio, que estuda lá. Quem sabe agora tirando tela. E assim, a tela, na verdade, ela foi retirada da escola justamente por esse excesso de redes sociais. Aí, perguntando, por exemplo, lá em casa, ela não tem rede social. Não.
Não tem, não tem, e assim, não se tem essa conversa de quando é que a gente poderia ter. Assim, não vou, Não usa ou não tem não acesso à tem. rede social, Não tá? tem acesso, não utiliza, não tem nada, não tem. Quando quer ver alguma coisa que às vezes fala, a escola postou no Instagram dela. Aí ela Eu pega o pego meu meu e celular. fala, olha aqui o que é, mas não tem. Porém, tem TikTok, Uhum. que hoje me preocupa bastante. Só que o que acontece com redes sociais, principalmente, entra numa coisa que, quando a gente era criança, né, hoje eles botaram o nome de bullying. Qual que é a diferença do bullying que a gente sofria quando era criança e do E o bullying que existe cyberbullying. É o hoje? cyberbullying que existe hoje, né? Exato. Mudou a nomenclatura, ampliou Mas para por um que hoje cenário. parece que faz muito mais efeito do que fazia antigamente? Porque você acessa muito mais gente pela rede social. Infinitamente. O bullying ali sei lá, na sala de aula ficava naquele grupo, Agora, né? o Hoje põe bullying, na no internet. cyberbullying, muitas pessoas têm o acesso. Então, por exemplo, você tem uma conta no Instagram e você postou uma foto que muitas vezes, tipo uma foto que você gostou. E tem aquela pessoa que vai fazer bullying com você. Sempre tem a pessoa que faz bullying com você. E ela vai começar a fazer. E nisso vai começar outras pessoas a fazer bullying com você também. Vai na mesma onda daquela pessoa. E são pessoas que você muitas vezes não conhece. Você não sabe quem é. Então tem uma Repercussão, amplitude, né? uma repercussão muito maior Sim. do que tinha. Vocês acham que o mundo, a imagem que você tem de você quando era criança é diferente da imagem que a gente tinha quando era criança? Porque eu acho que eu brinquei de boneca até meus 15 anos. Hoje, a vacina do HPV tá com 12 anos, daqui a ano que vem vai para 11. 11 anos que tá agora, não era 12? De 9 a 11 anos. Meu Deus! Daqui a pouco a vacina do É HPV muito vai ser em precoce, criança né? de 5 anos. Por que que ela é precoce? Porque as crianças começaram a ter vida sexual muito mais cedo. Eu acho que a gente tem uma diferença da nossa imagem de quando a gente era criança e da imagem que a gente tem depois de adulto, as imagens de hoje. Então, Uhum. eu, com 13 anos, eu brinco com a parede, com minha terra. Sim, sim. Hoje é Estão lá na frente, estão lá né? na frente. Você acha que isso foi uma evolução da humanidade ou isso foi algo que a gente adiantou demais e por isso que tem causado esses transtornos, muito mais transtorno mental? Grande parte de tudo isso que a gente está falando, a gente vai bater sempre nessa tecla de acesso, de tecnologia, de acesso à rede social. A gente compara muito, né? Na minha época era assim, a gente brincava, a gente inventava brinquedo, a gente fazia as coisas. Com tantos anos eu ainda estava fazendo tal coisa. Eu falo que assim, é algo que a gente não vai conseguir reverter, eu acredito. O que cabe a gente é trabalhar o processo da educação mesmo, né? Porque assim, daqui para frente é essa questão mesmo, né? Eles estão cada vez mais modernos, a gente brinca, né? E precoce, né? Na nossa forma de falar. E por isso que a gente precisa, às vezes, entrar com um assunto que você entrava com o teu filho quando ele tinha 16 anos, hoje você entra com 10, com 12, né? Eu falo que esse acesso, a gente não tem como brigar com ele no sentido assim dessa evolução, né? O acesso sim, né? Mas essa evolução, essa tecnologia, a gente não tem como confrontar isso, né? Então, por isso, o que a gente precisa é ver, não adianta a gente ficar presa nessa questão da educação, porque a minha mãe na minha época era desse jeito, não tem como eu comparar. Era outra fase, era outra geração, a gente era exposto a outras coisas, né? Então a gente precisa realmente assim se conectar, vamos ao termo, no momento que a gente está vivendo hoje e ver o que a gente precisa fazer em torno disso, né? Para tentar prevenir, porque eles não têm maturidade para isso, eles só vão. Eu acho que isso é uma das grandes questões, é a gente às vezes amadurecer eles demais, muito Sim. cedo demais. Sim. Sabe que, vamos pensar, tô pensando em mim. Quando eu tive a Lelê, eu peguei e pensei, que educação que eu tive na minha casa?
Então vamos pensar na educação que eu tive. A educação que eu tive era o seguinte: meu pai saía, trabalhava, minha mãe ficava em casa, cuidava da casa. Isso era quase todo mundo que eu conhecia. Eu lembro que quando os meus pais se separaram, eu tinha uns 8 anos, eu era a única da minha escola. Aí depois o negócio começou a ter mais pessoas. Mas não era igual hoje, que hoje quando fala assim, nossa, teu pai também é casado. Até hoje? Aham. Que coisa, né? Ai, Causa que, estranheza, casa né? estranheza. Quando eu tive a Letícia, eu pensei o seguinte: que educação que eu tive em casa? O que eu achei que da minha educação deu bom, funcionou. O que eu achei que deu ruim? Por quê? Porque eu depois de adulta, e isso eu falo que é importante a terapia, porque a terapia me fez enxergar muitos erros meus. Uhum. E aí, para enxergar esses erros meus, eu fui começar a enxergar de onde é que vieram esses erros Sim. meus. E aí eu descobri que muita coisa foi pelo jeito que a gente foi educado, domesticado. Não tô falando, não é para falar mal de pai e de mãe, não, porque eu tenho certeza que o jeito que meus pais me educaram foi da melhor maneira que eles Tentando enxergaram lá acertar, na né? frente, do jeito que eu tô educando ela, da melhor maneira que eu acho que vai dar bom. E com certeza, quando ela tiver os filhos dela, ela vai ter essa mesma conversa. O que deu bom, o que deu ruim. E eu quero que faça isso mesmo, eu não quero que repita a história. Mas eu cheguei no momento que eu falei assim, tá, o que é que deu de ruim da minha criação que eu vou modificar? E eu simplesmente modifiquei. Então, quando alguém pergunta pra mim hoje, fala assim, ah, como é que é Lelê? Ah, pô, Lelê, eu não preciso pedir pra ela estudar. A minha mãe implorava pra gente estudar, e o meu irmão implorava. Eu não preciso pedir, ela é extremamente responsável. E eu entendo que eu tive uma parcela disso porque foi a maneira como eu conduzi. A Letícia nunca apanhou, Uhum. né? Não teve isso. Eu apanhei pra caramba. Tenho trauma com isso? Não, por incrível que pareça, não me afetou em nada. É óbvio que eu não fui espancada, pelo Sim, amor de Deus. sim. Ele vai umas tomadas na bunda, de chinelo, esse rolê. Mas né, eu não tive. Mas mesmo assim, eu tive muito trauma na minha infância que eu trato até hoje. Hoje, pensando, né, eu vejo as minhas amigas que tiveram filhos, que estão tendo filhos agora, começaram a ter umas par de educação como é que é aquele negócio? Educação positiva? Educação positiva. Eu acho isso um absurdo, porque você tem que negociar com a criança. Tá aqui. Ah, vamos tomar banho. Ah, mas eu tô assistindo um não sei o que lá, tô fazendo um não sei o que lá. Ah, vamos aqui, ó, você quer fazer isso agora, aí daqui a pouco você toma o seu banho, ou tomar seu banho e fazer isso depois? Toma banho, depois a criança. Mas é que assim, ó, a educação que eu tive é porque é que o jeito que você foi criada. Lá que era assim, ó, vai tomar banho. Não tinha esse espaço. Nunca precisei apanhar, nunca apanhou. E também nunca rotulei, que foi uma coisa horrorosa que meu pai e minha mãe fez comigo, que foi rotular. Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. E é uma coisa que o pessoal faz até hoje, que é rotular, né? Burro, Aham. preguiçoso. A gente xinga sem nem prestar atenção que você tá rotulando. E depois fica fazendo 10 anos de terapia lá na frente para tirar um bendito do ser inútil ou É uma incompetente. crença, né, que você... Cria lá dentro. É. E aí, por exemplo, vamos pensar nas gerações. O meu pai foi criado na roça. Cara, você acha que tinha mãe passando a mão na cabeça? Óbvio que não. Minha avó tinha vindo da Alemanha, aquela criação de alemãozão lá, que era debaixo de tiro, porrada e bomba. Uhum. Meu pai melhorou esse rolê, então a gente não foi criado num tiro, porrada e bomba. Apanhava na bunda e tal, mas não foi, mas era muito... Mas sabe assim, era um chucrão, né? chucrão, era nos berros mesmo, nos berros. Eu já não fui, já cortou a parte dos tapas na bunda e cortei a parte dos rótulos. Então, nunca foi rotulada na vida. Ela nunca escutou falar assim, isso é burra, isso é aquilo, que foram coisas que eu escutei, tipo, milhões de vezes na minha vida. Só que agora eu fico vendo essa outro tipo de educação. Tá? É uma educação em que os pais negociam.
em que é uma educação permissiva. Eu fico vendo uma educação de um pessoal, por exemplo, de 20 e poucos anos, em que a gente fala não, ele chora. Uhum. Uma educação em que o pai e a mãe vêm na entrevista de emprego. A mãe vem pedir emprego Pro filho? pro filho. Eu já vi muitos casos disso, que o filho não quer trabalhar, assim, quer ficar desempregado, ser sustentado pela mãe, e a mãe tem que ir lá pedir uma vaga de emprego pro filho ir E o filho trabalhar. não vai trabalhar. Do mesmo jeito que eu vejo, por exemplo, os filhos, quando faz alguma coisa na escola, os pais vão lá e enfrentam os A escola, professores. né? A escola e os professores, você entendeu? Eu vejo muito aluno que vai lá e enfrenta o professor. Uhum. Fala, Eu porque já você, vi isso. você isso, aquilo. Que tipo de pessoa que a gente está criando? E que traumas que esse povo vai ter lá na frente? Eu diria que eles terão muitas dificuldades de lidar com a vida, né? Porque o pai e a mãe, uma hora, né? Não vai estar eterno ali com eles, né? Lidando, ajudando eles a resolverem os problemas, procurar um emprego. O que a gente vê hoje? Quando você fala dessa educação, vamos colocar mais antiga, né? Era muito a base da pancadaria mesmo, e é lógico que a gente entende isso como algo negativo, né? E ao mesmo tempo, vamos tentar melhorar, foi lá para aquele extremo, onde ninguém Foi manda passar mais de 8 a nada. 80, né? Exatamente, mais nada, né? Então, assim, é muito diferente você criar o seu filho numa educação respeitosa, né? E você não saber quem é pai, mãe, quem que é filho na história. Né? Hoje em dia, os pais, a gente às vezes vê situações assim, o pai e mãe chamou atenção, ficou bravo, daqui a pouco, ai, desculpa, filho, nossa, poxa vida, não sei o quê. Então, assim, o pai se culpa por estar tendo essa autoridade ali na situação, né? Ele mesmo passa por cima de quem ele é. Então, assim, a hierarquia, ela tem que existir. Isso é uma regra básica, né? Para que essa criança, esse adolescente, aí esse adulto lá na frente, ele entenda que no emprego dele, que existe uma hierarquia, que ele precisa respeitar, que ele vai estar num lugar, tem pessoas que ele vai, aliás, respeito, né, cabe em qualquer lugar, mas que existe hierarquia, e ela vem de dentro de Você casa. acha que essa educação muito permissiva é um dos pontos que pode causar um transtorno lá na frente? Total, porque assim, a gente é exposto à frustração o tempo todo. Para pensar. O tempo todo. É num trânsito, sei lá, uma conta que você tá tentando abrir, não dá certo. Às vezes de coisas pequenas. E aí, se eu não desenvolvo isso na minha infância, né, na minha vida, a partir das experiências que é compatíveis com cada idade, lá na vida adulta eu não vou conseguir fazer isso, né? É onde a gente vê pessoas surtando numa situação de falar, meu Deus, mas por causa disso, né? Brigou no trânsito, o cara foi lá e Deu um fez tal. tiro. Exato, né? Então a gente vê um descontrole emocional, lógico, né, proveniente de muitas questões, outras questões também, mas muito, às vezes, por não ter desenvolvido essa questão de infância. Lógico, a gente não está culpando os pais, né, no processo Não, eu acho inteiro. que não, no processo inteiro não, mas eu acho que é Mas o que existe uma cabe, responsabilidade que muito cabe grande. a gente começar a entender a responsabilidade que a gente tem, porque quando a gente fala de saúde mental de adolescente, a gente fala sobre ansiedade é não é? O que eu acredito ser muito válido? Eu falo assim, você mostrar para a criança quem é você. Por exemplo, a Lelê citou do banho, né? Tá, se hoje tudo bem, mãe, falta 5 minutos para terminar esse desenho, posso terminar de assistir e vou tomar banho? Se não tiver problema, a gente não tá atrasado para sair, ok, não vai mudar, né? Mas a gente fala, tem regras que não são negociáveis. Hoje eu não quero escovar meu dente. Poxa, você precisa escovar os seus dentes. Eu não quero ir pra escola. Aí você vai dando espaço para que ele vá tomando controle, né, de situações pequenininhas e você vai se perdendo. Eu já vi casos, assim, que a criança, assim, o adolescente, ele falta por faltar. Tipo, Porque eu quero. mãe, hoje não quero ir pra escola. Não vai, filho. Não vai. E Você tem amigo assim? tem amigo que falta por faltar mesmo. Não tô afim de ir pro colégio hoje, falta. Eu falto quando o quê? Eu falto quando eu tô doente, quando eu realmente preciso, ou às vezes quando a gente tá viajando. Que é quase nunca, que a gente quase nunca viaja quando eu tô
Em estudando. período de aula. E mesmo assim, teve viagens que foi em período de aula que eu preferi não viajar, Não foi. porque eu tinha Olha que trabalho. Vamos, Lê. Não, Eu tinha trabalho. sou responsável, falava desse jeito. Eu me senti Eu tinha trabalho pra eu vou entregar faltar no geografia. treino. E ela não, ó, meu, É que, assim, eu tinha trabalho de geografia, alguma prova não, que tem que tinha que apresentar fazer. trabalho. desse Não, mas jeito. não pode. E é trabalho. Você já passou de ano? Não. Olha só. Então falta. Você enxerga que teus amigos têm, por exemplo, você fala, cara, a educação que ele recebe em casa tá causando esse problema nele? Eu vou dar um exemplo, assim, É, não pode de... citar nome. Não vou citar nome. Mas quando eu era pequenininha, que você contou de eu ter rabiscado a parede, lembra? Que você me Lembro. fez limpar a parede. E eu lembro que quando eu ia na casa de alguma amiga minha e eu via a parede rabiscada, eu ficava assim, nossa, mas a mãe dessa pessoa não vai fazer nada? Vai deixar a parede rabiscada? Eu ficava assim. Hoje em dia, eu percebo muito que a educação que cada um leva de casa traz coisas pra vida da pessoa. Então, se você você levou muito tapa, ou foi muito rotulado. Se você for muito rotulado, eu acho que você vai sentir uma pessoa muito insuficiente. E eu acho isso um problema, porque lá na frente, por exemplo, eu fui muito rotulada. Chamada de inútil, chamada de não sei o que lá. Lá na frente eu vou pensar que eu tô trabalhando como o quê? Uma secretária. Vou pensar que ali é o meu limite, que eu não consigo se tornar uma dona de uma empresa. Eu acho isso um grande problema para pessoas que foram rotuladas na infância. Pessoas que sofreram agressão, assim, e não souberam lidar com isso, eu acho que também é um grande problema. Você acha que muita frustração que você teria hoje é porque, por exemplo, a educação que você teve dentro de casa? Como assim? Peraí. Se eu te rotulo, se você acha que os seus amigos, o comportamento dos seus colegas hoje, Vem de casa? quais são os comportamentos dos seus colegas hoje que você enxerga e fala assim, nossa, essa pessoa precisa de um tratamento? Quando a pessoa não consegue parar quieta no lugar, tipo, tem que ficar fazendo coisa aleatória, tipo, não consegue ficar parado prestando atenção na aula, ela precisa fazer alguma outra coisa. Eu acho que isso muitas vezes vem de casa por conta da ansiedade. E quando também a pessoa começa a se tornar uma pessoa muito agressiva, sem motivo nenhum, começa a ficar estressada. Você tá conversando com a pessoa, aí, sei lá, alguém jogou uma bola, tava jogando bola, a gente tava na quadra, e a bola caiu perto da pessoa, e ela começa a ficar muito irritada. Às vezes eu percebo isso. Não só em colegas meus, como em pessoas da escola que muitas vezes eu tô passeando pela escola no meu horário de recreio, e eu vejo muitas pessoas assim. O que mais você vê? Eu vejo pessoas que se tornaram muito viciadas também na internet depois da pandemia, que só fala em jogo. Você tá lá na aula e a pessoa tá lá cochichando com alguém falando de jogo. Falando de computador, falando de videogame, falando de tudo isso. E chora à toa. Chora à toa. Teve uma prova de matemática que eu tava, que a minha colega, ela começou a chorar por não conseguir resolver um cálculo. Em vez dela pular pra próxima, ela começou a chorar no meio da prova. E ela não consegue fazer mais nada. Não consegui fazer mais nada. Isso tudo, Lid, é um... Eu falo assim, é um baixo limiar de tolerância para lidar com as coisas, né? Cai nessas questões. Esse processo que a gente fala do uso excessivo, e por isso essa lei, né? A gente fala, não foi uma lei aleatória, exato, né? Foi em cima desses dados que a gente vê de adoecimento. Não é a questão só porque ele não tá saindo para brincar e ele tá ali no celular. Ele paralisou a vida no todo, né? Então, assim, deixando de viver coisas e esse adoecimento emocional, né? Então, por exemplo, assim, quando eu falo dessa hiperconectividade, por trás disso tem um cérebro trabalhando sem pausa, né? Então, por exemplo, a hora que eu chego em casa, que era para eu sentar e, sei lá, deitar, Ler um livro, pensar na vida, descansar, o que eu vou fazer? pegar o celular e Vai ficar pegar o celular, mexendo né? nas redes sociais, conversando com as outras pessoas. Que você acabou de encontrar, no caso, né? Que você acabou de deixar na escola 5 minutos atrás, né? Às vezes daí você tá esse uso de tela excessiva, assim, me preocupa um ponto de que senta no restaurante,
Não tem interação Não, social. você olha nas mesas, tá o pai, a mãe, as crianças e tudo Ai. mais. A gente tem algumas regras lá em casa, sabe? Então, por exemplo, Não pode usar celular na hora do que a gente tá no almoço, no café da manhã, Não. nem na janta. durante as refeições. Sabe que eu vi o Cortella falou uma coisa engraçada. Ele falou o seguinte, que depois eu fiquei muito pensando em cima dele. Quando a gente era criança, então minha mãe era responsável pela nossa educação e eu ficava em casa o dia inteiro. Em algum momento, sei lá, quando as mulheres elas resolveram, sei lá, foram para o mercado de trabalho. Então hoje você tem o pai e a mãe que trabalham. É muito difícil você olhar e falar assim, uma mulher hoje que fala, o que Cuidando você da faz? casa. Cuida de casa, Sim. todo lar. Não tem mais, você tem as pessoas Sim. antigas. Então as mulheres hoje ela trabalham. Os filhos normalmente ficam ali por conta de o dia inteiro na escola, que foi o que aconteceu com ela. Então ela teve uma educação que ficava o dia inteirinho na escola. Você tem uma educação que às vezes você tem uma babá que fica ali meio período para você, outro período fica ali na escola. E aí os pais eles perderam então um tempão com a criança, tinha muito mais tempo, mas só que se fosse aí o que acontece que eu vejo hoje? Fica um monte de, às vezes, pai e mãe que fica desesperado para passar o domingo inteiro com a criança, tem que ficar inventando 1 milhão de coisas para fazer com aquela criança, porque eu não fico com a criança. Ou é um monte de presente, troca por um monte de presente. Só que na minha época, não fazia isso. Meu pai não tinha esse tempo. E mesmo assim, eu não sinto uma falta do meu pai, como você falar, meu pai era presente. Porque o tempinho que ele era presente, principalmente durante as refeições, ele era presente. Então a gente conversava e falava como é que foi seu dia, o que você fez, como é que foi na escola, né? No caso, quando a gente estudava de manhã, ou no jantar, perguntava, e aí, como é que foi? Então tinha esses 20 minutos, meia hora de um tempo de qualidade com eles. E eu ganhava presente no Natal, e era eu não ganhava um monte. Sim. Você entendeu? Você acha que esse comportamento, hoje, às vezes, que a gente tá, né, saindo da tela, mas esse comportamento, das vezes, aquele pai que tem um senso de culpa muito grande porque tá saindo para trabalhar, ou porque teve que trabalhar e a criança tem 6 meses, teve que botar na escola o dia inteirinho, ou troca isso e acha que tem que ficar dando um montão de presente. O que tá criando? Tá suprindo, né? Uma necessidade, eu falo, de estar ali. É mais fácil a gente comprar, né? É mais cômodo, na verdade, a gente suprir essa criança com Presentes? presentes, com produtos, com o celular. Você acha né? que ela vai ser, tipo, que vai criar um adulto consumista? Você acha que isso vira Tanto lá na no frente? consumista quanto numa carência eterna, né? Porque eu ia usar uma palavra, um termo que você colocou aí. A gente ouve muito assim, eu não tenho tempo para estar com meus filhos. Nas empresas, quando a gente vai falar, né, sobre saúde mental, enfim, eu falo muito sobre esse ponto. Às vezes a gente queixa de não ter tempo. E aí, ok, cheguei em casa, a gente tá lá na sala. Nós adultos, muitas vezes, em vez de eu sentar com meu filho para brincar, para conversar, para perguntar como foi o dia, eu vou pegar o celular. Né? Então, às vezes que seja 20 minutos, a questão não é você ter tempo, é você se questionar, tem qualidade nesse tempo? Porque trabalhar é um negócio que a gente tem que trabalhar, né? Poucas pessoas conseguem, né? Eu tenho essa opção de estar ali o tempo todo. Mas é importante a gente se questionar sempre. Porque, por um lado, embora eu falei que muitos pais, muitas vezes, têm essa questão de negligenciar esse adoecimento dos filhos, ou por ignorância de conhecimento mesmo, ou por achar que é frescura, né? Aquele termo péssimo. Ele não consegue entender que existe uma responsabilidade nesse processo dele, Eu acho de que atuação. a gente cria o hoje, mas não pensa que o que a gente está plantando hoje, essa criança ela vai colher como adulto lá na frente. Ela vai precisar disso, né? E a gente não estrutura, pensa. é uma construção. Não adianta a gente achar que vai pintar a casa lá fora, lá na frente, né, daqui a uns anos, e que a casa vai ficar de pé, porque ela não fica. É uma base mesmo, né? É errado, gente, porque eu vejo muita gente que brinca e fala que criança é papel em branco. Que você tem que... Que é você que cria. Eu falo que assim, a gente já vem com essa questão da personalidade, né? Mas assim, muito é quando a gente fala desses fatores do ambiente, né? Ele influencia. De novo, eu vou usar um termo que eu usei lá no nosso início. A gente não tá falando de sentença, né? Mas esse ambiente influencia sim.
É o que você está falando de alguns comportamentos de vocês desde a criação, né? Embora tenha essa questão da personalidade também, né? Mas a gente vai moldando, a gente vai desenhando, né? E aí é onde você vai percebendo se você precisa buscar mais algum outro recurso, né? E achar que terapia não é uma coisa pra gente doente, terapia é uma Não, coisa você sabe que importante. esses dias eu usei, acho que foi semana passada até, fiz uma comparação com uma paciente. Quando a gente fala ainda desses tabus, né, tem os estigmas ainda, né, com a terapia, embora tá sendo quebrado, e a gente como profissional fica muito feliz de ver isso, né, hoje, especificamente, eu atuo dentro de uma empresa e a maior parte é homem, e para o homem é mais difícil ainda acessar. E aí a gente vê que estar lá dentro, parece que eles vão ficando mais familiarizados com isso, então vai procurando, aí o amigo comenta com o outro, ele vai procurando, e isso eles vão levando para casa, entendendo que é importante, né? E eu comentei com uma paciente, eu falei assim, gente, a terapia assim, é só mais um profissional, é mais um profissional tão importante quanto os outros, né? Aí eu ainda falei para ela assim, eu falei, às vezes você acorda um dia, você tá com uma dorzinha de estômago, eu vou tomar um chazinho aqui, às vezes eu tomo um chazinho, melhorou. Mas se você entende que você tem um problema de estômago, você precisa de um profissional buscar ajuda, né? E a parte emocional, hoje eu acordei meio tristonha, eu tô meio ansiosa. Às vezes é algum dia que aconteceu alguma coisa, eu tenho uma coisa importante pra fazer, mas aquele negócio não passa, não vai, né? Tem que Aqueles procurar um comportamentos estão profissional. mudando, eu tô ficando mais isolada, eu não quero conversar, tô ansiosa. Poxa, é hora de buscar um profissional. É Que que, sozinho eu é não que, consigo. é que é muito mais fácil pra gente adulto enxergar isso. Na verdade, já é difícil pra gente Pra adulto. nós também. Agora, Imagina. como que a gente ajuda uma família a enxergar isso? Que comportamento você acha que a gente tem que começar a prestar atenção numa faixa etária de criança, pequenininha, vamos falar, pensar até, sei lá, 10 anos. Uhum. Que tipo de comportamento a gente tem que começar a prestar atenção? Que te traz esse alerta, você Que você fala vai que falar não assim, tá legal. caraca, meu, ou eu mudo às vezes uma postura minha de educação como mãe e pai, ou eu vou buscar uma ajuda profissional. O que você olha e você fala assim, hoje é o que eu mais ali presta atenção. Eu vejo que é muito importante você olhar a dinâmica da casa. Antes de olhar a criança, eu preciso Mas é olhar essa difícil você dinâmica olhar da casa, sabe né? por quê, Lídia? Vou ser muito honesta pra você. Ah. Nossa, de todo o coração. Eu acho que, tudo bem, você tem uma parte genética, blá blá blá, mas eu acho sim que a gente tem que se responsabilizar pelo filho que a gente está formando, Sim. pelo adulto que ele vai ser lá na frente. Desculpa. Eu sei que ninguém cria um filho. Que não, cria. Existe gente que cria filho pra ser ladrão. Existe, que vai lá, incentiva. Você olha, tem um monte de vídeo, o pessoal da Havan lá, mãe e pai botando as coisas dentro da fralda das crianças e as crianças tá vendo. Ponto, existe, tá? Mas é óbvio que você vê em porta de cadeia a mãe falando assim, que eu não fiz nada. Meu filho tem filho, eu criei 10 filhos, só um que foi para esse mundo, existe isso. Mas eu ainda acredito que existe muito comportamento que nós plantamos neles Sim. e que lá na frente desencadeia esse Sim. tipo de comportamento. Vou dar um exemplo. Vamos falar sobre pessoas que não têm empatia nenhuma. A gente não tem empatia nenhuma. É político que rouba, corrupto. Alguma coisa lá atrás foi plantada. Só que você concorda que pra gente assumir essa responsabilidade, você começar a virar e falar assim, teu filho é desse jeito porque você plantou. Sim. Ô, Lídia, eu acho Sim. que deve ser difícil. Não, e eu falo assim, a gente não... É uma situação, principalmente quando a gente fala de consultório, né? Óbvio, é um lugar onde a gente tá falando, não é de apontar onde é que tá o problema, né? Onde é que tá a causa ali na questão, no sentido de julgamento. Quando eu falo para olhar para essa dinâmica da casa, é nesse sentido afetivo, de suporte, de apoio, né? No sentido quando a gente fala dessa questão da qualidade de tempo, porque assim, aonde é que tá o meu papel? Pai e mãe não é só para eu colocar comida dentro de casa e, né, enfim, levar meu filho para a escola, esses compromissos. É o que dá mais trabalho que isso. Se a gente acha essa rotina cansativa, tem algo que é extremamente mais difícil, mais trabalhoso, né?
Porque é muito comum pra gente também falar assim, meu filho não me obedece, meu filho não me respeita, meu filho isso, meu filho aquilo. Mas não é me responsabilizar no sentido culposo. Mas é saber Percebe? que eu tô plantando. Mas é entender, eu tenho conseguido, e a gente sabe que a rotina, é pauleira. A gente sabe que a rotina hoje é puxada. A gente tem muita demanda, a gente tem muito compromisso. Mas eu tenho conseguido, sei lá, em algum momento, tantas X vezes por semana, final de semana, sentar com o meu filho, conversar. Por exemplo, ele tá ansioso. E aí eu vou olhar, eu tenho permitido, talvez pela minha falta de tempo, que o meu filho fique no celular. É o tanto que a gente tá falando de celular hoje, por exemplo, né? Fique no celular o tempo todo. Então, assim, eu tenho promovido momentos de brincadeira pra gente estar junto, sair de mão dada com meu filho, um contato físico, um contato com a natureza. Eu tenho falado perto dele, falando, nossa, hoje, sei lá, hoje a mamãe não tá sentindo bem, hoje a mamãe tá ansiosa. Dado espaço para ele entender que ele pode falar sobre as emoções dele, né? Então, antes de eu olhar e levar ele correndo, né? Eu preciso também, é lógico, às vezes eu preciso que o profissional me sinalize essa questão, né? E tem famílias e famílias. Mas essa questão de uso excessivo, a gente vê infinitas reportagens sobre isso, sobre estudos de caso mesmo, de crianças que acordavam de madrugada, que pegavam celular, não sei o quê. E aí, quando os pais assumem o comando, que é essa questão de se permitir ser uma autoridade ali dentro da casa, ó, meia-noite, sei lá, celular desligado, o celular vai ficar aqui no meu quarto, e a gente permite que a criança se frustre, a gente passa um caos durante alguns dias, algumas semanas, mas depois essa calmaria, ela chega, né? E essas relações, elas se restabelecem, se conectam. Eu acho que hoje, às vezes, é muito o pai e a mãe que não tá desempenhando, às vezes, o seu papel e tá Exato. causando esses danos que a gente vai ver, sei lá, daqui... Esse uso de tela, se a gente falar que ele tá adoecendo, ok, mas uma criança... É que a gente tá falando de uso de tela porque a gente fala do celular, mas você pensa que existe Netflix hoje, que existe esses streams, Sim. você tem videogames, não é só o celular. Sim, porque sim, se sim. você olhar, pensar o celular é importante, gente. Eu não tenho mais agenda, meu é Google Agenda, tá tudo aqui. Só que eu entendo o momento em que eu preciso utilizá-lo, que eu não posso utilizar. Discernimento. A questão é bem em cima do que a gente está plantando para essas crianças lá na frente. Não é só de tela. Então, por exemplo, que é difícil você perguntar para um adolescente hoje, falando assim, por exemplo, vamos pensar, o que eu faço que você acha que vai te causar um trauma lá na frente? Eu vou fazer uma consulta aqui, ó. Você media aí, Lidiane. Mas que eu não sei responder. Mas eu não sei responder assim, o que você faz hoje, na educação que você me dá hoje, que possa O que me eu faço causar na educação trauma? hoje que você não gosta? Não tem nada aí que eu não goste. Nossa, gente, eu sou... que Não, mas isso? é sério. Tá Mas gravado, aí né, a Rafa, gente isso tá daí. vendo essa Eu educação vou- respeitosa. Eu vou colocar. Quando você querer ficar lá na frente, você falar que tem trauma, eu vou Eu pegar tenho essa prova. gravação. Não, é porque é culpa da minha mãe, eu tô com trauma. Você tá de prova. Eu vou pegar aquele podcast lá que a gente fez. Vou te mostrar aqui, ó. Mas realmente não tem nada assim que eu acho que vai me causar Mas eu não acho que é dano. causar dano, mas às vezes essa permissividade, por exemplo, vou criar um. Porque assim, ó, a superproteção, Ela também não é boa. ela também não é boa. Sim, Por quê? Porque se eu super protejo, eu tô evitando que essa criança seja frustrada. exato. Se eu evito que essa pessoa seja frustrada, Quando quando ela entra no mercado de trabalho, por exemplo, e um patrão fala não para ela vai ficar desesperada. ela vai chorar. Esse não que ela vai ficar desesperada desencadeia, às vezes, uma ansiedade, uma síndrome de pânico, blá, 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 blá. É isso que é importante. Um exemplo idiota, que eu penso muito lá na frente, é alimentação. Hoje, lá em casa, a gente conversa bastante. Lá em casa ainda tem bastante doce, sabe? Mas a Letícia é uma criança, por exemplo, que não toma refrigerante, nunca tomou e tá tudo certo. Nunca tive vontade de tomar refrigerante por conta da... E tinha refrigerante lá em casa, não é porque não tinha não, mas tinha. Então, mas assim, uma opção e uma conversa em algum momento na minha vida eu acertei esse, que eu não sei fazer, como que eu falo, como que faz se ela não beber refrigerante? Não sei o que eu fiz. Você entendeu? Aconteceu. Mas essa questão de alimentação, por exemplo, vamos supor,
a gente não toma conta da alimentação da criança. Eu não tô falando só sobre obesidade. Sim, sim. Tá, mas vamos supor que eu falo sobre obesidade, que é uma coisa meio óbvia. Eu não tomo cuidado da alimentação. Então eu me sinto culpada, eu levo minha criança pra tomar sorvete, na casa tem muito sorvete, blá, blá, blá. Aí, criança bonitinha, gordinha, é bonitinho, bebezinho gordinho. Aí Mas no futuro isso é muito prejudicial não só pra autoestima da pessoa, da criança, do adolescente, mas muito pra. Tipo, ela. Ai, porque eu sou gorda, eu não gosto do meu corpo, eu não sei o que lá. Já e aí desencadeando um monte de Tanto coisa. quanto porque aí a emocional. gente pega uma pessoa que é gordinha, que sofre bullying na escola e a gente acaba culpando o bullying da escola como um Entendi o que você causador. quis dizer. Mas na verdade, aquela autoestima dela vai ser prejudicial, não é só para o corpo. Uhum. Ela é, por exemplo, no trabalho, ela acha que pelo fato dela ser gordinha, ela não vai conseguir ter um trabalho maior, ela não consegue alcançar cargos Sim. maiores, porque fisicamente ela não caberia naquele cargo, como se Uhum. cargo tivesse a ver com isso. Sim, Né? sim. Gente, eu tô jogando num cenário apocalíptico. Ou porque meu físico não é condizente com os padrões, então não é qualquer homem que vem me querer. Uhum. Aí eu vou no primeiro que me quer. E às vezes o primeiro que me Aí você quer me passa a faz ter um aceitar relacionamento coisas. tóxico. Exato. Você aceita coisas porque você não se encaixa no padrão. E aí eu vou ter um relacionamento tóxico, abusivo, bababá, lá na frente. Por quê? Porque às vezes a minha mãe, o meu pai, ou quem me criou, não tomava conta da minha alimentação quando eu era criança. Você tá entendendo Sim, onde eu tô sim, querendo sim. chegar, Lid? Que às vezes os traumas e coisas que a gente tem lá na frente não foi porque a gente teve uma ansiedade, não sei o que, bababá, mas foram por escolhas que os pais ofertaram pra gente lá. Porque existem esses negócios de modinha de educação positiva, Sim. negociado. Então quer dizer que Acho que você perdeu um pouco, né, esse processo aí. ou é muito meu pai é a ferro e fogo ali, Uhum. e então, porque por exemplo, eu Tem vou que dar achar o equilíbrio, né? Entre as duas. É. Você pode ser liberal, mas nem tanto. Porque se você for muito liberal, pode acontecer tal coisa. Você não pode ser também muito aprisionar a criança, porque isso gera problemas no futuro. Então você tem que ser bem equilibrado nesse sentido. E isso é desafiador para os pais diariamente, né? porque tem que pensar, concorda? E eu costumo dizer assim que a gente fala assim, eu criei os filhos todos iguais. E eu falo que na prática não é. Não, eu também acho que não. Porque cada um tem a tua personalidade. Então talvez assim com a Lelê você falar, ô Lelê, vai tomar banho agora? Beleza, ela foi e volta a assistir o desenho depois. O outro, você vai ter que ser mais firme Eu com acertei ele. a mão nessa, eu falei, vou ficar em Aí, assim, que é pra não ter erro. olha que eu tenho minha experiência própria, hein? Você tem quantos filhos? Tenho 2 meninos. 2 meninos. Eu tenho um de 8 e um de 3. E são 2 crianças completamente diferentes. E é exatamente isso. Mesmo os gêmeos, assim, Eles são diferentes. Cada um tem a sua personalidade. estão criados no mesmo ambiente. Mas se eu falar que eu consigo agir igual com os dois, é mentira. Não tem como. Tem Cada aquele ser é único, literalmente, Mas tem né? aquele negócio que fala que o caráter se molda até os 8 anos, não é? É. Então a gente fala assim, os valores. Aí é uma coisa que você pode repetir, né? O que você acha correto, o que você, né, aceita, o que você não aceita ali, mas o quanto você vai precisar ser incisivo, né? E isso vai variar de acordo com cada pessoa. E aí, quando a gente fala desse caráter e tudo, eu acho que a gente tem sim esses primeiros anos, né, para fazer eu falo que é fazer um intensivo, mas aí quando a gente pensa na adolescência, aí a gente tem um desafio gigante também. Né? Mas eu acho que muito Por quê? pelo que você plantou lá atrás, que aí você consegue levar uma Sim. adolescência mais tranquila. Sim. Não sei, eu tô entrando agora nesse... E é uma fase, eu falo da adolescência, de ser um desafio muito grande, porque tem a questão, assim, da parte hormonal mesmo, né? Onde eles estão expostos a desafios mesmo, a participar de grupos. E aí esse trabalho teu antes, que deu espaço para o teu filho falar sobre as emoções, o que ele gosta, para ele sentir segurança de te contar, né, o que está acontecendo com ele. É isso que você vai colher ali na adolescência. Ai, é verdade. Né? E aí, isso é desafiador. A gente fala assim, ontem mesmo, eu estava conversando com 2 amigas minhas, a gente tem o nosso grupo de suporte emocional, a gente brinca, sabe? E é sobre isso, assim, a maternidade, a gente romantiza, hoje em dia a gente fala muito sobre isso, né?
ela não é romântica, ela é desafiadora demais da conta. Porque, assim, é muito fácil você amar seu filho na hora que tá tudo bem. Na hora que vocês estão deitadinhos vendo desenho, na hora que vocês estão passeando, estão de férias. Na hora que Agora, ele não assim, dá trabalho. cada mãe sabe o quanto é difícil nesse desafio, nesse caos. Por isso que você tem que pensar muito bem na hora que você for ter filho e falar assim, tá, primeiro, que tipo de ser humano que eu quero criar lá na frente? Então você tem que pensar sempre o seguinte, ele vai ser criança por 10 anos, vai ser adolescente por mais uns 5, 6 anos, depois ele vai ser adulto o resto da vida. O que que eu vou plantar agora que ele vai colher lá na frente? Como profissional, pai de família, mãe de família, ou adulto que seja, Sim. quais são os traumas que eu estou criando? Por isso que eu falo que a maior responsabilidade como pai e mãe não é muitas vezes pagar. Vou ser muito honesta, pagar acaba sendo a parte mais fácil, Com certeza. muito mais fácil do que eu falo que educar de verdade. Criar, vixe, meu filho, criar, qualquer um cria. Agora, educar gasta umas 2.000 calorias a mais por dia. E é muito pensar o que eu tô plantando no meu filho hoje, que eu tenho certeza que eu vou colher lá na frente. Que eu acho que essa é a parte mais importante. E eu falo isso, não estou falando só sobre eu uso a tela hoje. Ela é legal por muitas coisas. Gente, antigamente só tinha a Barça. Meu pai comprou a Barça, botou na sala, porque aquele Sim. troço custava muito caro, dividiu em 12 cheques. Exato. Você entendeu? Porque aquilo ali era todo conhecimento. Hoje a gente tem um mar de conhecimento aqui dentro que precisa ser administrado. Você olhar e virar e falar assim: tudo bem, tá tudo certo você utilizar, mas vamos pensar em como é que você vai utilizar isso. E saber o que eu tô plantando no meu filho. Eu tô plantando uma pessoa procrastinadora, preguiçosa, porque a gente fala sobre transtorno, sobre ansiedade. Cara, mas você ser procrastinador, eu também acho que é um tipo de deficiência que é horrorosa pra você criar lá na frente. Sim. É um baita de um transtorno. Você tem cursos e hoje você tem que ficar fazendo um monte de terapia, um monte de coisa pra você deixar de ser procrastinador. Sim. Você entendeu? Isso acaba com um casamento. Uma pessoa que você plantar uma falta de... quando a criança não tem educação financeira, você não ensina educação financeira, você está criando um adulto lá na frente que tem um monte de problema financeiro. E sabe outra coisa, Lidy, que eu queria perguntar? Que a gente estava falando da vacina do HPV, essa sexualidade precoce. Existe hoje, ou tipo, Amanda, você está enxergando errado? Você acha que hoje tem? Tem. E o que isso vai causar lá na frente? Eu falo que essa questão, assim, você faz essas escolhas, talvez, por isso seja para bebida, essa iniciação precoce em tudo isso, às vezes, para muitos, né, que talvez não tenha essa boa base, não tenha essa questão, é uma questão de se sentir pertencente. Poxa, meus amigos todos, né, já fazem, já fizeram, já experimentaram. E aí você vai sem maturidade nenhuma, sem pensar se realmente é o teu momento. Você faz pra entrar naquele... Se você realmente quer fazer isso, muitas vezes você é influenciado por outra pessoa. Porque fulaninho de tal tem isso, porque fulaninho de tal já fez aquilo, porque que só eu não fiz? Pra se sentir pertencente. Sentir que você faz parte daquele grupo. Quando tem, por exemplo, vamos pensar, a gente fala muito sobre, às vezes, drogas. Você tem algum... você não tem, porque a escola é diferente, né? Mas você tem algum amigo teu, por exemplo, da tua sala, que já experimentou, por exemplo, um cigarro? Não. Você conhece alguém? Não, mas eu já conheço pais e colegas meus que já experimentaram bebidas alcoólicas. Tipo, tá lá num jantar em família, aí a criança, o adolescente, a pessoa tá lá. Aí a mãe muitas vezes vai lá e fala assim: você quer experimentar um vinho? Você quer experimentar isso aqui? Eu acho um absurdo, particularmente. Que a pessoa menor de 18 anos ali provando uma bebida que pode ser um problema no futuro. Você viu que ela vai ser politicamente correta lá na frente. Que belezinha, o que eu tô plantando, você tá acertando, viu? Você tá acertando. Lidy, o que eu tô plantando lá na frente? Vai ser igual... Ok. E continua gravando, né? Mas eu conheço pessoas que da minha idade... E aí eles continuaram bebendo? Ou foi só essa vez?
Tipo, Ou tipo, toda vez que dá uma escapadinha, fala, minha mãe deixou um vinhozinho ali, fui lá beber. não, esse sim, mas eu já, tipo, tá ali de novo, a mãe oferece de novo pra. Aí ele vai lá e faz de vai, novo. Vai lá e faz de novo. Ficando E familiar, né? Vai ficando. Então, quando você me pergunta o que isso pode acontecer lá na frente, Pode formar um vício, não? e quando a gente fala da relação sexual, essa questão, assim, pode ser que não desencadeie nada, mas pode ser que essa pessoa lá na frente vai olhar pra trás e falar, poxa, não foi do jeito que eu... E que isso poderia ter desencadeia mais sido. um monte de outros traumas e E transtornos lá aí na frente. pode sim desencadear isso, né? Às vezes foi uma relação que não foi bacana, né? Porque não foi da forma que ela pensou, não foi, enfim, né? E isso pode afetar a vida dela da forma mais íntima possível lá na frente, né? Então, essas questões é onde a gente fala assim, da gente ter essa qualidade de tempo com eles, seja de forma responsável no sentido de educação, seja na questão afetiva, de qualidade de tempo, a gente entender essas linguagens, a gente fala que é a linguagem do amor, né? O que é? Qual é a linguagem do meu filho, né? Às vezes o meu filho, eu tô enchendo ele de presente todo E a linguagem dia. dele não é serviço, é palavra. Cara, e às vezes não é Isso. Mas ele isso quer é um verdade. tempo, né? Às vezes você quer atenção, carinho, e você ganha presentes em troca disso. E você muitas vezes não quer, você não precisa daquilo. Você quer atenção, carinho, amor, tempo de qualidade, como você falou. É verdade. Mas eu acho que isso é uma questão de conversa. É verdade, sabe o que eu penso? Eu penso que nem a gente, depois de adulto, às vezes sabe qual que é a nossa linguagem de amor. Não. Você tirar Tem um tempo livro, pra né? descobrir. Que tem a do adulto, tem no casamento, aliás, e tem de pais e filhos. Porque se Chama você for 5 linguagens pensar do amor. problemas de casamento hoje, muitas coisas foram porque foram plantados lá atrás. Muitos traumas que você tem hoje, problemas de divórcio, Demais. foram por um monte de trauma que a gente plantou nos nossos filhos quando era criança. Eu vou citar um exemplo bem simples aqui, que me passou na cabeça de um caso. Um casamento super conturbado, uma pessoa jovem, muito conturbado mesmo, e aí, né, grosseiramente, resumidamente falando, a fala foi a seguinte: um familiar me falou que casamento é assim mesmo, que eu tenho que aguentar que uma hora passa. Nossa. E aí essa pessoa que falou é uma avó, então você imagina as gerações para trás como eram esses casamentos, né? Que depois de, sei lá, bem na velhice, aí resolveu e ele acalmou. Ele morreu. Velhice mesmo, desculpa. Cessou o problema. Então a gente fala assim, o que é plantado e o que a gente carrega, né? A gente fala que a gente tem muita coisa invisível que a gente carrega da nossa família, dessa nossa origem. Eu acho que é muita terapia mesmo, gente. O negócio é fazer terapia pra você gente, poder descobrir. Terapia, bem-vindo, viu? E muitas vezes, eu não tenho nada, não sofro nada, não tenho ansiedade, não tenho nada, mas procurar terapia sempre é bom, sempre ajuda, querendo ou não. E agora, pra gente encerrar aqui, ó, porque nós já estamos, nossa, já estão cobrando a gente aqui. Os bastidores. Deixa só mais 2 horas. A produção. Se a gente for falar de transtorno, um monte de coisa, nós vamos ficar aqui, vai ter que fazer várias séries sobre isso. Lid, se você fosse falar hoje para os pais hoje, falar sobre pais adolescentes, né, uma dica, alguma coisa que você falasse, gente, presta atenção nisso, ou presta atenção naquilo, o que você falaria? Vou falar de uma forma muito simplista. Vejam seus filhos com o coração. Não somente com os olhos. Porque quando a gente vê com o coração, a gente dá espaço para essas emoções, e aí quando esse diálogo vai surgindo, eu acho que esse caminho fica mais... Não estou dizendo que ele resolveu, né? Mas abre eu acho que um acesso ali extremamente importante. Né? Do diálogo. Diálogo. E pensar muito sobre essa questão dessa qualidade de tempo, que seja 10 minutos, porque eu não idealizo essa questão de tem um tempo, porque a gente sabe, eu tenho minha correria, você tem a tua e todo mundo tem. Então, assim, é no pouco. Mas no pouco, o que eu tô fazendo? Né? Às vezes a gente só quer impor. Você tá muito no celular, pode sair, vai ficar de castigo, vai fazer isso, não vai isso. Tá, mas o que eu tô... Não que eu tenho que ocupar ele o tempo todo, mas como eu tenho olhado pra ele? Né? Como eu tenho sido responsável por eles? É nesse sentido. E o Lelê, dá uma dica para os pais, como adolescente. Fala, pais, presta atenção nisso. Olhar o comportamento e tentar entender
a visão do adolescente, tipo, se ele tá muito isolado, o que tá acontecendo, tentar convencer o adolescente a se abrir com ele, com os pais, porque isso, hoje em dia, você vê pais e filhos que não conversam entre si. Você vê o filho jogando videogame o dia inteiro e a mãe fazendo outra coisa. E quando a mãe chega em casa, você vê que não há uma interação, assim. Tenta não, assim, tirar o celular do tempo total, mas tentar diminuir o tempo, tentar passar mais tempo com o filho. Eu acho isso extremamente importante. E também procurar ajuda de profissionais. Eu acho isso Então a extremamente gente importante. conversem, né? Conversem. O diálogo é o caminho pra tudo ali, né? Exatamente. Com certeza. Eu tenho uma última pergunta. Dica. Você acha que a taxa de suicídios, das pessoas que se suicidam, é muito por conta de coisas que elas assistem ou de ausência de família? As duas coisas, eu acho que interfere muito. Hoje existe, quando a gente fala dessa exposição, tem muita comparação, né? E aí eu digo assim, quando a gente não tá legal, às vezes eu tô de boa, eu abri a rede social e eu vi... A vida maravilhosa Da da Quando eu tô Virgínia. bem, a vida da Virgínia tá ótima. Quando eu tô assim, sei lá, com a minha vida financeira no caos, ou eu quero um negócio que meu pai não me deu, não comprou, eu quero trocar, quero um iPhone novo. E aí eu abro a minha colega lá postando, o pai abraçando ela e dando o celular pra ela. Pô, minha vida é Uma merda. Mas, merda. assim, Perdão da palavra. nem sempre a vida que... isso é um momento de reflexão aqui. Nem sempre a vida que a pessoa posta no Instagram, no TikTok, na rede social, é a que ela tem. Total. Aquilo, irmão, a gente não é feliz o tempo todo. A gente não tá assim o tempo todo, né? Eu brinco com as pessoas, eu falo, gente, quando eu tô brava com meu marido, eu não faço uma selfie com ele, eu não posto eu com ele, eu posto quando a gente tá bonitinho, ué. Com certeza. Maquiada. Total. Né? Gastando essas coisas. A gente tem que se policiar nesse contexto, porque assim, tem o ditado que fala, grama do vizinho parece que é sempre mais verdinha, verdinho. parece que a vida do outro é sempre melhor. Mas né? a questão então é o E seguinte: é por isso esse adoecimento. conversa. Conversa. Conversa Exatamente. é a base de tudo. Conversa. É isso que a gente deixa. É isso. A gente ia ficar aqui o dia inteirinho conversando. Sem dúvida. Sem dúvida. Não vai dar, gente, pra ficar conversando, porque a produção aqui já tá aqui ó, fazendo a foto. Chorando. Ô, Lid, brigadão Eu que por essa agradeço. conversa. Obrigada, Lelê, por ter vindo. Eu que agradeço. A gente encerra a nossa primeira série Adolescentes, depois a gente vem com as outras séries. Fica aí para todo mundo que quiser falar alguma coisa. Isso aqui vai ser postado no YouTube. Fica embaixo comentários abertos, né? Para que a gente possa, às vezes, trazer nas outras séries também, falando sobre isso, que é importante. Se tiver alguma coisa que a gente possa falar a mais, dá a dica lá. Fala, vocês podiam falar um pouquinho mais sobre isso, sobre aquilo. Então, traz dicas para que a gente possa. O intuito do Saber Saúde não é trazer aquele negócio, tipo assim, que remédio que eu vou tomar, que tratamento que eu vou fazer, mas é ter essa conversa aberta, entender. né? Eu falo que a gente fala um monte de coisa ao mesmo tempo, aberta para que a gente possa entender. Será que eu tô nessa situação? O que será que eu tô plantando? O que será que eu tô fazendo nesses momentos Isso de evita dedicação, né? reflexão? Para entender que quando você reflete sobre aquilo, você acaba internalizando, falando, cara, realmente é esse tipo de problema que eu estou plantando. E aí você consegue corrigir a causa e as consequências futuras do que a gente ficar tratando somente com remédio. Com certeza. Não é verdade? Remédio não muda comportamento. Remédio nem sempre é a solução. E muitas vezes o remédio pode até começar a fazer mal Mas- depois de um certo Sim. tempo. Exatamente. Camufla, muitas vezes. Vai ser psicóloga essa menina. Vai. Gente, quer deixar algum recado? Na verdade, deixar esse espaço aberto mesmo, né? Se alguém tiver alguma dúvida ou uma ideia aí, nós estamos à disposição. Eu acho que é essa questão mesmo, assim, investir em autoconhecimento, né? Seja isso para o adolescente, para o adulto, esse É muito importante. é a base para a gente saber o que está acontecendo, né? Exatamente, né? Se você não conhecer você, como é que você vai conhecer os outros? Exatamente. E o seu filho? Então, É o mais importante. se conheça. Quero agradecer ao pessoal da Unimed que disponibilizou a Lid para estar aqui com a gente, agradecer essa parceria. Então, se você está assistindo esse podcast hoje, é com essa parceria da Unimed. Então, muito obrigado ao pessoal.
Lid, obrigada por esse primeiro, a gente vai se ver nos outros também, acredito certeza. nisso. Pessoal, brigadão, um beijo para vocês, que a produção tá brigando aqui. É isso. Tchau, muito Tchau. obrigada. Obrigada.